gente, vamos lá que nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algumas dicas de como usar o ChatGPT a seu favor como uma ferramenta complementar de aprendizado. E para quem não sabe o que é o ChatGPT, eu vou deixar que a ferramenta se apresente. Vamos lá. Explique o que é o ChatGPT para alguém que não é da área de TI. O ChatGPT é um serviço de inteligência artificial, né, AI, que ajuda a criar conversas realistas de forma automática. Ele usa redes neurais profundas para aprender como as pessoas falam e entender o contexto de cada conversa. Então percebam já aí, né, o contexto é importante. Ao usar o ChatGPT, você pode criar conversas que parecem naturais para usuários comuns com grande variedade de conteúdos. Isso significa que você pode criar diálogos de chatbot para aplicações de chat, aplicativos de mensagens instantâneas e até mesmo jogos. E aí, acho que não ficou muito claro o que é um chatbot. Um chatbot é um programa de computador projetado para simular uma conversa humana, como aqueles robôs, né? Geralmente a gente vai pedir ajuda, né, no aplicativo do banco e quem fala com a gente é uma máquina. Pronto, esse é um chatbot. Mas de modo geral, o ChatGPT é uma ferramenta de busca, de pesquisa, né, de serviço de inteligência artificial que processa a linguagem natural, né, diferentemente do Google, onde a gente vai perguntar ali coisas bem específicas, né, a gente vai usar ali até alguns símbolos para realmente reforçar as palavras-chave que a gente quer buscar. Aqui o contexto é de extrema importância, então a gente vai estar sempre realmente contextualizando, né, as perguntas, refinando, né, o retorno de mensagem. Esse é o site, né, que apresenta a ferramenta. Para que a gente possa usar, a gente clica aqui em Try ChatGPT e geralmente vai estar aí, né, congestionada essa busca. Essa é a tela inicial, né, ele já traz aqui alguns exemplos, então a gente pode pedir para que a ferramenta explique para a gente, né, algum conceito ou em termos simples. A gente pode pedir algumas sugestões, ideias, né, fazer brainstorm. Aqui com relação à capacidade da ferramenta, a gente vai ver que ela vai salvar, né, vai lembrar ali do que a gente falou anteriormente. Então vocês vão ver que em cada chat que eu for criar, né, é interessante que eu vá aprofundando, né, os conhecimentos sobre um determinado tema, né, nessa conversa. Aqui a gente pode fornecer ainda algumas correções, né, feedback. E aqui a ferramenta também é treinada para recusar aí perguntas inapropriadas, né, pedidos inapropriados. Com relação às limitações, não é interessante que a gente utilize, né, pensando em confiar 100%, né, nas informações que ele traz aqui. É importante que a gente use com responsabilidade. Aqui ele alerta com relação ao conteúdo tendencioso e aqui também ele diz que o conhecimento ali está meio que limitado, né, para eventos ocorridos ali depois de 2021. Isso tem a ver com a base de dados, né, que ele está usando como referência. Então o espaço que a gente vai utilizar é esse espaço aqui embaixo, né, é um novo chat. E aqui a gente ainda tem, ó, essa opção de Dark Mode e Light Mode. Aqui para quem usa o Discord, né, é interessante para observar lá algumas discussões de materiais relacionados, né, inteligência artificial. Aqui a página de updates e também o logout. Então, essa ferramenta traz diversas possibilidades, né? Não só com relação a fazer uma pergunta e obter uma resposta, né? Que muitas delas a gente pode fazer no Google. Mas quando a pergunta for mais interessante, né, com o contexto, ou seja, quanto mais informações melhor, a gente vai trazer para o ChatGPT. Né? No Google a gente tenta usar o mínimo de palavras, né, focar na questão das palavras-chave, como eu falei para vocês. Então aqui, por exemplo, eu vou enviar. Como produtor de conteúdo, você pode usar o Notion e aí ele vai organizar uma lista aqui de sugestões. Eu não trouxe muito contexto, não delimitei, né, não disse quantas dicas, quantas possibilidades eu gostaria aqui de receber. E aí ele vai gerando, né, de acordo com aquilo que eu falei. Gosto muito da questão da formatação aqui nesse sentido, bastante simples, mas que facilita a leitura. Então, por exemplo, ele trouxe aqui, né, essas possibilidades enumeradas, mas eu não preciso ler toda,
né, a sugestão. A organização de projetos, eu já vou entender um pouco sobre essa possibilidade. Aqui ele já renomeou, essas são apenas algumas das possibilidades que o Notion oferece a uma produtora de conteúdo. Experimente e descubra mais maneiras de aproveitar suas capacidades. Então aqui eu poderia dizer, me dê sugestões, já continuando, né, a temática. Então, aqui estão algumas sugestões para fazer um planejamento editorial no Notion. Siga essas sugestões e adapte-as de acordo com as necessidades de sua equipe e projeto para criar um planejamento editorial eficiente e organizado no Notion. Eu posso pedir, por exemplo, que ele resuma um conteúdo para mim. Então, por exemplo, eu tenho essa página aqui, ó, que eu gostaria de ler, mas eu vou pedir que ele faça o resumo. Por exemplo, faça um resumo desse texto. Vou colocar aqui entre parênteses, só para destacar. Aqui, ó, falando do Notion no feminino, né, como uma plataforma de produtividade. Em resumo, a introdução da tecnologia de inteligência artificial no Notion promete tornar a plataforma mais inteligente, ágil e fácil de usar, o que resultará em uma melhoria significativa na produtividade dos seus usuários. Então, ó, todo esse blog post aqui, né, ele resumiu em 4 tópicos principais e ainda, né, se vocês não notaram, mas o post está em inglês, então ele realmente já fez também a tradução, assim como ele traduz diretamente, né, textos. Então, por exemplo, aqui, ó, nossa missão é tornar a criação de ferramentas de software ubíqua e o Notion AI vai ajudar a tornar isso uma realidade. Eu posso, por exemplo, trazer um texto, né, e dizer corrija ortografia e gramática no texto. E vou aqui, ó, cometer alguns erros. Vamos lá. Aqui, ó, siga essas sugestões e adapte-as de acordo com as necessidades de sua equipe. É até uma possibilidade que a gente já está acostumado, né, com os corretores. Agora no Google Docs a gente também tem, né, essas sugestões até de como a gente pode completar, né, uma frase ou ainda a forma correta, né, de escrever algumas palavras. Mas eu posso também, ó, trazer um texto e pedir para que reescreva. Já está bem objetivo, né? Então, ó, para ter um planejamento eficiente e organizado no Notion, siga as sugestões e as adapte conforme a necessidade da equipe e do projeto. Então, ele realmente deixou, né, mais curtinho, bem objetivo. No sentido de obter inspiração, né, a gente pode pedir aqui para que ele me dê 5 sugestões, assim bem de modo geral, né? O conteúdo aqui no canal meio que já engloba isso, então eu vou ser um pouco mais específica. Vou dizer aqui, me dê sugestões para estudantes para meu canal no YouTube. Uma outra possibilidade seria, vou até criar aqui um novo chat, né, o chat, utilizar o ChatGPT como um parceiro ali de estudos, né? Então você pode, por exemplo, estar estudando matemática, né? Me explique como calcular a raiz quadrada de um número. A raiz quadrada de um número é um número que multiplicado por si mesmo resulta no número original. Ele dá um exemplo. Vamos lá. Agora ele já utiliza uma formatação diferente, né? Inicialmente ele trouxe um texto corrido e aqui já melhora a visualização, né? Raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 vezes 3 é 9, de 16 é 4, de 25 é 5. É interessante porque vai criando uma lógica, né? Então, por exemplo, vou botar aqui. Não, olha aí, corrigiu, né? Não, a raiz quadrada de 64 é 8, pois 8 vezes 8 é igual a 64.
entendi. E aí explicou da mesma forma. Vocês vão ver aí, quando começarem a usar, vocês vão querer ficar perguntando várias coisas. Mas o que diferencia, né, essa ferramenta de uma busca no Google, né, ou em outras ferramentas de busca, é que justamente a gente consegue manter, né, essa linha de raciocínio e ir aprofundando, né, com mais contexto, com mais possibilidades. A gente pode, por exemplo, praticar um idioma. Esse erro é comum, né, quando o servidor está sobrecarregado, mas aí a gente pode clicar aqui, ó, no lápis e enviar novamente, até ir, né? Mas percebam que ele traz aqui também, né, as perguntas em português. Inicialmente eu gostaria que ele começasse com a pergunta em inglês, então eu posso até solicitar isso, né? Eu não pedi simplesmente para praticar inglês, né, ou que ele pudesse me fazer perguntas em inglês. Mas eu trouxe esse contexto, né, que gostaria de praticar o meu inglês, e especialmente, né, nível iniciante, e ainda destaquei aqui, ó, que ele aguardasse a minha resposta para dar continuidade, né, para reforçar essa questão da conversa, né. E aí eu adicionei essa questão, porque justamente se a pessoa é iniciante, né, talvez seja interessante ver também como se escreve em português. Então, uma outra possibilidade muito legal. Eu vou iniciar um novo chat aqui e perguntar, por exemplo, deixei bem geral, né? Olha aí, ele traz até informações sobre a questão das fórmulas no Notion, né? Esse tipo aqui, Markdown. Fala um pouquinho da sintaxe. Então aqui, ó. Olha, ele traz um exemplo ainda, uma caixinha de código. A gente usa também, ó. Vocês lembram aí, no WhatsApp, né? Esses dois asteriscos deixam a palavra em negrito, bem legal também. Aqui, ó, Markdown é uma linguagem de marcação. Aqui eu posso dizer, escreva mais sobre isso. Traz mais informações, né? Então a gente pode trazer um parágrafo simples, né, sobre alguma temática, e aí ele pode expandir esse parágrafo. Ou também, se a gente traz um texto maior, ele vai poder resumir, né? E ainda finaliza, ó, em resumo, para deixar bem explicadinho. Aqui, ó. Escreva isso em uma única frase. Simplificar aí, ó. Markdown é uma linguagem de marcação versátil que permite escrever e compartilhar texto formatado em diferentes aplicativos sem perder sua formatação. E aí ele resume, faz a síntese do que está sendo dito aqui nesse parágrafo. Ainda nesse sentido aqui, né, desse diálogo da prática do inglês, e também pensando aí em como a gente pode, né, ter uma tutoria aqui com o ChatGPT, eu vou criar também um novo chat e vou dizer o seguinte: e aí ele separou por questões de múltipla escolha, que é uma fração. E ele ainda traz o gabarito, né? Interessante. Poderia não trazer, mas como é que a gente pode fazer isso, então? Questões abertas. Como você pode encontrar o valor decimal de uma fração? E ele também traz a resposta. Aqui o MC, né? Ele colocou esse D aqui. Olha aí, já pra gente ter atenção. E aqui eu não disse quantas questões eu queria, né? Vou colocar aqui, ó. Olha aí.
São questões bem específicas, né? Eu vou querer algo mais relacionado à resolução de problemas. Vamos ver como é que vai ser. Pronto. Trouxe aqui todo o gabarito. Assim é mais legal, né? Eu posso praticar e depois eu olho o gabarito. E aí eu posso dizer aqui, por exemplo, olha aí. Boa sorte. Envie o gabarito desses problemas. Legal. Vejam aí, né? Você vai aprofundando, vai dando mais informações para ele. A gente vai tendo aí mais direcionamento, né? Deixa eu pedir mais detalhes aqui. Chocolate aí, né? Vamos ver se ele vai entender isso. Olha aí. Muito legal. Você pode também, né, usar para coisas mais básicas, como pedir para escrever uma piada, escrever um tweet, por exemplo. Produtividade é quando você consegue terminar tarefas importantes antes de começar a ver vídeos do gato mais engraçado da internet. Assim, né? E aqui na página, né, clicando em API, vocês podem ter acesso aqui a exemplos. Tem alguns exemplos de aplicações, né, dessa inteligência artificial, né, desse serviço de inteligência artificial a partir do chat. E algumas coisas que a gente já viu, né, como por exemplo a questão das perguntas e respostas, de correção de gramática, né, de resumir ou explicar algo de uma forma mais simples. E aqui em cima, ó, além da documentação, né, para quem se interessar, a gente tem aqui o Playground, né, que é aquela página lá, ó, que eu já estava no início. Aqui no Playground a gente também tem a possibilidade, né, de escrever aqui nesse espaço e solicitar aqui. A gente pode ainda, né, adicionar essas informações no formato de áudio. E aqui do lado a gente ainda pode definir algumas coisas, né? Eu vou destacar aqui apenas o que eu já explorei, que é no sentido da temperatura. A gente vai ter aqui um conteúdo menos repetitivo, né? Aqui mais rebuscado. E aqui a gente ainda define o tamanho dessas respostas, né? Então, se a gente quer algo mais curtinho ou a gente quer realmente parágrafos e parágrafos, né? Um texto grande, a gente pode aumentar aqui. Transforme sua rotina em algo mais simples com a organização e produtividade digital do nosso canal. Aí, o que é que vocês têm aqui embaixo, né? De possibilidade. O like e o dislike serve muito no sentido de dar um feedback, né? Para a ferramenta. Aqui a gente tem o histórico, né? Do que a gente já pesquisou. E aqui a gente pode, né, gerar novamente, pedir para que ele traga uma nova resposta para aquela mesma pergunta ou texto, né, que a gente já inseriu. E aqui ele vai desfazer e aqui permite também que eu possa simplesmente apagar tudo, né, e reescrever. Ó, utilize o ChatGPT para praticar conversas em línguas estrangeiras, para jogar jogos de adivinhação, para praticar habilidades de escrita, muito legal, habilidades de leitura e ainda habilidades de escuta. Vamos ver. Contras: funcionalidade limitada para diálogos complexos, um custo relativamente alto, não possui suporte à voz, não oferece suporte a imagens e não oferece suporte a vídeos. Qualquer semelhança é mera coincidência aí com o contexto de alguém. Então, vamos lá, café da manhã, aveia, ovos, banana, já é o que eu faço. No caso de manteiga de amendoim, eu prefiro doce de leite. Vamos lá. Ok. Vamos ver aqui se nessa versão ele faz isso. Ainda não, né? Vou desfazer esse último, né? Em uma tabela. Novamente, vamos lá. Vou desfazer essa. E vou adicionar mais opções aqui. Inclusive, vou voltar lá para o chat. Cria um plano alimentar de uma semana. Pronto, vamos ver. Você pode ainda especificar a quantidade de calorias, né, desse plano alimentar, quantidade máxima ali por dia. Pronto.
Observações. Quantidade de cada alimento podem ser ajustadas de acordo com as necessidades calóricas individuais e o objetivo de ganho. Deixa eu ver se nesse caso ele vai entender a questão da organização. Então, agora sim. E, né, de uma forma, uma lógica bem interessante, né, os dias, e também estruturou por refeição, né, café da manhã, almoço, jantar e ainda o lanche da tarde. Eu gostaria que fosse antes do jantar, mas agora ele criou uma tabela à parte. Olha aí, já dá outras dicas também. Importante lembrar que essa tabela é apenas uma sugestão, né? Aquela coisa que eu falei para vocês, né? Usem com moderação e principalmente com responsabilidade. Mas aqui é só para vocês terem uma ideia, né? De como, inclusive, as opções de formatação aqui são interessantes, né? Gosto muito. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado, que a partir disso vocês possam aí utilizar essa ferramenta, né, com mais intencionalidade, no sentido de uma ferramenta de fato complementar a aprendizagem, né? Não simplesmente uma ferramenta que vai substituir o pensamento, né? Então a ideia é que a gente possa automatizar aquilo que a gente pode estruturar um passo a passo de alguma forma e dedicar o nosso tempo para pensar sobre como utilizar essas informações de uma forma inteligente e para resolver problemas. Então, curte aí o vídeo e se inscreve para mais. Até o próximo.